Torcedor bávaro, torcedor do Bayern de Munique, precisamos ter uma conversa séria. Precisamos conversar. Temos boas e más notícias. Vocês escolhem por onde começar. Na verdade, depois da 28ª rodada do Campeonato Alemão para o Bayern de Munique nesta sexta-feira, a vitória contra o Augsburg fora de casa de virada, o Bayern de Munique demonstra evolução em alguns processos, demonstra evolução no entendimento do que o Vincent Kompany quer para a equipe. Alguns jogadores individualmente estão muito bem, outros estão melhorando no momento certo da temporada. Eu estou falando mais especificamente de Leroy Sané, que hoje para mim foi o melhor em campo. A gente que discorda, mas vamos argumentar aqui. Entretanto, a bruxa está solta, meu irmão. A bruxa está solta na Baviera e mais um jogador importantíssimo sai lesionado e eu vou ficar muito surpreendido se o Jamal Musiala tiver condições de voltar a jogar nas próximas semanas futebol. Uma lesão séria na coxa esquerda posterior. Ele saiu carregado pelos médicos do Bayern de Munique, com muitas dores, e eu acho que desse jeito aí, muito provavelmente ele vai perder algumas partidas do Bayern até o final da temporada e provavelmente vai perder os jogos das quartas de final contra a Inter de Milão. A conversa fica mais séria por conta disso, né? Na próxima terça-feira, o Bayern de Munique entra em campo contra a Inter de Milão. Não vai poder contar com o Pamecano, que está fora da temporada, Davis, fora da temporada também, por lesão, Ito, fora da temporada, jogador que pode fazer a lateral esquerda e pode fazer a quarta zaga, e agora Jamal Musiala com uma lesão que me pareceu muito séria, da forma com que ele caiu, da forma com que ele pediu substituição, da forma com que ele foi substituído e saiu do campo. Enfim, daqui a pouco a gente vai ter, obviamente, mais atualizações, né? Mas são lesões que colocam um ponto de interrogação na cabeça do Kompany e do torcedor. Para começar e dar um passo atrás na nossa análise, ele utilizou um time no 4-2-3-1, tradicional do Bayern, Urbig no gol. Acho que o Neuer volta para a partida contra a Inter de Milão, se não a primeira, a segunda mão, a segunda volta. Linha de 4 com Laimer na direita, Dyer, Kim Min-jae, principalmente o Dyer, e na esquerda o Stanisic. Essa foi a grande surpresa da escalação, porque é um jogador que é um zagueiro destro, jogando pela esquerda como lateral. Eu acho que foi mais um teste, tendo em vista as características do próprio Rafael Guerreiro, que é um jogador hoje muito mais meio campista, pode jogar de ala, mas joga muito melhor por dentro do que por fora do campo hoje, e querendo testar um jogador mais defensivo, né, para dar mais liberdade lá na frente para jogadores como Leroy Sané. Então essa foi a linha defensiva do Bayern. Na frente, Palhinha jogou hoje, acho que uma forga por Goretzka, e do lado dele o Kimmich, Musiala, que começou a partida, Olise, Sané e Harry Kane. Gostei do Bayern de Munique. O primeiro tempo menos, o segundo tempo mais, mas mesmo assim acho que foi um time dominante para cima do Augsburg, 70% de posse de bola, teve 19 chutes no gol, teve muitas oportunidades, algumas bolas na trave. Foi um time que acelerou muito bem os processos e não ficou tocando bola de lado para o outro, de lado para o outro. Teve objetividade naquilo que queria fazer, testou, tentou, adiantou suas linhas como costuma fazer, e conseguiu ter superioridade para cima do Augsburg. Não que o Augsburg não teve suas chances, tá? Teve uma chance no final do segundo tempo que poderia ter complicado a vida do Bayern, muito mais por erros do Bayern de Munique do que propriamente por qualidade do Augsburg. Uma falha de entendimento neste final de segundo tempo do Dyer ali com o Kim Min-jae, a bola passou entre eles e achou o jogador do Augsburg. E
no primeiro tempo, o gol do Augsburg, que abre o placar lá pelos 30 minutos de partida, foi uma desatenção total do Laimer, que hoje fez um jogo muito abaixo. O Laimer é um jogador que oscila demais, né? Ele faz jogos muito bons, mas tem alguns jogos que tem coisas imperdoáveis. Hoje o gol foi na conta dele totalmente, uma bola longa, enfim, ele perdido no lance, nas costas dele surgiu o jogador do Augsburg, o Kim Min-jae ficou vendido, o Urbic também no lance, e o gol saiu. Bom a gente ver que o Bayern teve uma recuperação, né? Conseguiu recuperar e conseguiu fazer o gol de empate. Jogada individual do Sané pela esquerda, foi para cima da marcação, cruzou no meio e o Musiala fez um belo gol dominando e girando para empatar o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, teve a expulsão do jogador do Augsburg. Ele tomaria o segundo amarelo, né? Mas tomou o vermelho direto por uma entrada no Harry Kane. E logo na sequência da expulsão sai o gol, né? Um lançamento para o outro que sai da área e depois vai parar no pé do Olise pela esquerda, e ele com uma qualidade muito interessante joga a bola na cabeça do Harry Kane, que ataca o espaço, ataca a bola, testa e faz o 35º gol dele na temporada com o Bayern de Munique. Já são 23 no campeonato alemão, artilheiro isolado da competição, e contando a seleção da Inglaterra, são 39 gols no total na temporada. Uma temporada de chuteira de ouro novamente, uma temporada de bola de ouro, se o Bayern de Munique vencer a Liga dos Campeões, mas isso é papo para mais para frente. O Harry Kane fez mais um gol. Vítima preferida dele, o Augsburg, né, na Alemanha, são 7 gols marcados até aqui contra a equipe do Augsburg. Gol importante que deu tranquilidade, com um jogador a mais, o Bayern de Munique teve paciência para buscar os espaços, deixou o Augsburg também vir e no contra-ataque conseguiu acionar algumas coisas interessantes. Teve bola na trave do Olise, teve uma outra bola na trave também num escanteio. O Harry Kane sofre um pênalti, para mim, não marcado, e o VAR nem chamou. Escandaloso, assim, poderia ter saído mais um gol dele. E aí tem 2 lances do Sané no finalzinho. Um que ele sai cara a cara com o goleiro, tenta finalizar e perde, não pode perder. Tomou uma cornetada no Twitter, que eu vou te falar. E depois o outro, que ele consegue chutar, a bola ainda desvia no zagueiro, mas, enfim, faz o gol, o Sané que voltou, né? E aí, parêntese para o Sané. Já mencionei isso, mas volto a mencionar. É o coelho da Páscoa, né? Chega abril, chega a quartas de final da Liga dos Campeões, tá lá o Sané, aparece, ressurge, talvez para renovar o seu contrato, talvez porque queira realmente um lugar ao sol nessa reta final da temporada, não sei, mas hoje ele gerou muito jogo, deu assistência, fez gol e poderia ter saído com 2 gols na conta. Toda vez que a bola caiu no pé do Sané, alguma coisa interessante aconteceu. Ele ainda erra em alguns momentos decisivos, erra em algumas tomadas de decisão, mas ele está melhorando muito, assim como melhorou na temporada passada, exatamente contra o Arsenal, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Esse Sané é titular, ele é melhor que o Coman, ele é melhor que o Gnabry. E eu acho que esse seria o quarteto de ataque, Musiala, Harry Kane, Sané e Olise. Mas a lesão do Musiala estragou tudo. Saiu o Musiala, entrou Thomas Müller. E essa vai ser a mudança para o jogo contra a Inter de Milão. Eu não vejo outra alternativa. Você pode, obviamente, centrar o Sané e jogar o Gnabry pelo outro lado, o Olise mais como o papel do Musiala, mas aí você perde o Olise jogando pela direita. Eu acho que o Müller vai ter que entrar. E olha só a situação, né? No meio desse imbróglio todo, do Müller sair, de não ter gostado que as notícias da não renovação saíram antes dele saber, uma conversa a portas fechadas com os diretores do Bayern, com o Dressen, enfim, no meio de tudo isso, o Thomas Müller pode ser titular num jogo importantíssimo, numa caminhada que o Bayern gostaria muito de completar até a final da Liga dos Campeões. Mas, volto a referir, para mim a Inter de Milão entra como favorito, tem seus problemas no departamento médico, Taremi, Dumfries, são problemas complexos, o Dumfries talvez mais pela titularidade, mas de certa forma o Bayern está sem a sua linha defensiva titular e perde um dos 3 melhores jogadores do time da temporada, né? Contando Harry Kane, Olise, Musiala era desse
top 3 e é muito complicado. Veremos. Tem time para fazer uma graça, tem treinador que parece estar encontrando dinâmicas, especialmente para esses jogos decisivos, e abre 9 pontos na Bundesliga, né? Bota pressão no Bayer Leverkusen, que joga amanhã. Tchau para vocês. Vamos que vamos. Semana que vem tem Champions. Beijo.